Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de atualização para estudarmos todas as inovações da Lei 13.846 de 2019, publicada e em vigor desde 18 de junho de 2019, que é fruto da conversão da medida provisória 871, que vigorava desde 18 de janeiro de 2019. Esse é um curso autônomo, no entanto, eu já saldo os nossos alunos dos cursos regulares para concurso de Direito Previdenciário, do curso completo de Prática Previdenciária e da pós-graduação, tanto EAD quanto presencial aqui em Salvador, honrando a garantia de atualização do curso durante o prazo dos acessos. Essas aulas também estão disponibilizadas nesses cursos. Nós temos uma tarefa árdua, mas com certeza iremos cumpri-la com louvor, que é estudar todos os pontos de alteração da legislação previdenciária promovidos pela Lei 13.846. E estas aulas ganharam algumas pitadas extras de dificuldade, principalmente na questão intertemporal, pois nós tivemos modificações da MP 871 na sua lei de conversão. As disposições são destas naturezas: exclusão de artigos, inserção de dispositivos e alterações de alguns dispositivos vigentes. Ou seja, tínhamos regras da MP 871 que foram excluídas da lei de conversão. O que fazer? Falaremos sobre tudo isso. Tivemos disposições excluídas, por exemplo, o artigo 71D, que a gente vai ver que é a caducidade de 180 dias para requerer salário maternidade. Saiu da lei de conversão. Tivemos disposições modificadas, como 38A e 38B da Lei 8.213, nas regras de comprovação da qualidade de segurado especial. E tivemos dispositivos inseridos, como a questão de o auxílio acidente, por ser indenizatório, não mais garantir a manutenção da qualidade segurada da Previdência Social, que foi a alteração do 15.1 da Lei 8.213, que não constava da medida provisória. Daí ser uma tarefa que nós vamos trabalhar com várias situações que não foram vistas anteriormente em aulas envolvendo a MP 871. E esta primeira aula, nós vamos trazer a questão intertemporal. Nós tínhamos o MP, que vigorou, depois foi convertida na Lei 13.846. E como é que ficam as relações jurídicas constituídas sob a égide da MP, nas situações de artigos da MP que foram excluídos ou que foram modificados? É nisto que nós vamos nos debruçar nesse primeiro encontro, que envolve a temática do caráter intertemporal das modificações ou exclusões da MP 871 feitas na sua lei de conversão. E nós temos que fazer uma abordagem constitucional sobre isto. O artigo 62 da Constituição Federal trata das medidas provisórias. O parágrafo 3º prevê que as MPs, ressalvado o parágrafo 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas dela decorrentes. Então, existe previsão constitucional para, após a conversão da MP em lei, em razão de modificações, ou inserções, ou exclusões, etc., o Congresso Nacional baixar um decreto legislativo para regular estas relações jurídicas constituídas e consolidadas na vigência da medida provisória. Sucede que isto não tenha acontecido com medidas provisórias previdenciárias. Por exemplo, as duas últimas, a 739, que foi do Michel Temer, e a 767 já do atual, do Temer também, a 739 e a 767, que foram medidas provisórias do governo anterior. Elas foram convertidas em lei. No caso da 739, ela não converteu em lei, ela caducou-se em votação, mas a 767 foi convertida na Lei 13.457. E não houve decreto legislativo para regular as relações jurídicas. O Congresso Nacional ele tem 60 dias para, se quiser, porque é discricionário, baixar esse decreto legislativo.
E se ele não o fizer, como provavelmente o que vai acontecer, 99% pelo menos de não ter decreto legislativo, como é que ficarão essas relações jurídicas consolidadas na égide da MP 871? Elas são conservadas, ou seja, na omissão do Congresso Nacional, cujo ato chamado decreto legislativo ele é discricionário, a sua não edição faz com que as relações jurídicas constituídas sob a égide da MP 871, elas continuem surtindo efeitos jurídicos. Isso com base no parágrafo 11. Não editado o decreto legislativo, a que se refere o parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por elas regidas. Esse caso não houve nem perda de eficácia nem rejeição, houve modificação. Entende a doutrina constitucionalista que, no caso de modificação, cabe também um decreto legislativo se o Congresso Nacional quiser editar. Quando nós tivemos a Lei 13.135 no governo, na época da MP da Dilma Rousseff, a 664, que virou a Lei 13.135 com novas regras de pensão, o próprio texto da Lei 13.135 previu a retroação das suas regras para a época da vigência da MP 664. Sucede que isso não ocorreu com a atual legislação. Então nós estamos no prazo de aguardo de um decreto legislativo que certamente não virá. E se vier, eu gravo uma aula no final e trago, mas não esperem por esse decreto legislativo, que é cabível por interpretação ampliativa do parágrafo 11 do artigo 62 da Constituição, razão pela qual as relações jurídicas constituídas sob a MP 871, mesmo aqueles artigos que foram alterados ou foram deletados da lei de conversão, continuam consolidados. De acordo com o parágrafo 12 do artigo 62 da Constituição Federal, aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da MP, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. A MP 871 ela se manteve em vigor, meus amigos, minhas amigas, até 17/6/2019. E aqui vem o grande recorte intertemporal que nós temos que saber, principalmente na parte profissional previdenciária. O texto originário da medida provisória 871 teve vigência de 18 de janeiro de 2019, salvo um outro ponto que teve vacatio legis, até 17 de junho de 2019. E se aplica a fatos geradores, vou tirar aqui esse R, fatos geradores, é um S na verdade, de benefícios neste período compreendido entre 18 de janeiro de 2019 até 17/6 de 2019. Já a Lei 13.846, vigência a partir de 18 de junho de 2019, para fatos geradores a partir desta data. E isto será curial para situações de modificação e exclusões. A gente vai ver, por exemplo, que para partos até de 18/1 de 2019 a 17/6 de 2019, vai aplicar o artigo de 180 dias do prazo de caducidade, que foi retirado da lei de conversão. Já partos a partir de 18/6 de 2019 não aplica. Ou então partos até 17/1 de 2019, antes da MP, também não vai aplicar a caducidade de 180 dias. A própria regra de 1 mês de carência, que foi repristinada pela Lei 13.846, esse recorte temporal será extremamente útil, por isso que esta é a primeira aula. Vale frisar que durante a MP 739 e a 767, elas tinham extinto a regra de 1/3 e 1 meio de carência, que foi extinta pela MP 871, mas voltou na lei de conversão no 27A, conforme vamos estudar. A jurisprudência da TNU aplica rigorosamente o texto constitucional, que essas MPs, elas conservam os efeitos jurídicos e, para fins de benefício por incapacidade, aplica a lei em vigor no momento da DII,
que é a data de início da incapacidade, e a TNU, de fato, está aplicando o texto constitucional. Isso foi decidido no informativo TNU 28/2018, julgando representativo de controvérsia o tema 176, a TNU, apreciando o recurso sob o rito dos pedidos representativos de controvérsia, fixou a seguinte tese: constatado que a incapacidade do segurado, no regime geral, ocorreu ao tempo da vigência da MP 739 da 767, aplicam-se as novas regras de carência nela previstas, mesmo as situações que foram modificadas em lei de conversão. A 739 decaiu e a 767 foi convertida com alteração. Então, aplica a lei em vigor no momento do fato gerador do benefício previdenciário para delimitar o seu aspecto intertemporal, salvo um decreto legislativo ou se o texto da lei previsse o contrário. O texto da Lei 13.846 não previu retroação dos efeitos da sua vigência nos pontos inseridos, alterados ou excluídos, e certamente não haverá um decreto legislativo em 60 dias, porque não tem ocorrido com as MPs anteriores. Não posso cravar 100%, porque tudo é possível. Se vier mais na frente, a gente vai e faz uma aula extra ao final do curso. Ok? Bom, feita esta avaliação dos aspectos intertemporais da Lei 13.846 de 2019, nós vamos entrar no estudo específico das modificações na legislação previdenciária. Nós faremos por etapas. A maior parte do curso, em que gravaremos aulas específicas sobre artigos para organizar o aluno que está assistindo a sua leitura, eu optei por fazer a gravação na ordem dos artigos. Esta primeira etapa vai envolver as modificações na Lei 8.213, a começar do artigo 15. A gente vai progredindo, artigo 15, artigo 16, artigo 18. E aí a gente vai nominando aqui cada aula de acordo com os artigos alvo de modificação, de modo que quando você abre esse módulo de atualização da Lei 13.846, você vai direto para o tema que te interessa, sem necessidade de percorrer todo o curso para verificar o ponto que você deseja. As aulas ficam mais curtas, mas fica muito mais didático para o aluno fazer a atualização. Muitas vezes, na pressa do dia a dia, você não quer ver o curso todo, você quer ver a atualização do salário de benefício e atividades concomitantes. Você vai ter uma aula específica, artigo 32 da Lei 8.213. E é dessa forma que a gente vai prosseguir com as demais aulas, estudando artigo por artigo dentro de cada alteração normativa. A maior parte, repito, são alterações na Lei 8.213. Mas teremos algumas situações pontuais bem interessantes na Lei 8.212 no custeio. Também existem alterações na parte de pensão por morte do servidor federal, Lei 8.112 de 1990, e uma alteração pontual na Lei Orgânica de Assistência Social. E assim nós vamos seguir de modo temático nos artigos, dentro das respectivas leis, a partir da próxima aula. Um abraço para vocês e até lá.